Fala galera, chegando com informações importantes aqui sobre este momento vivido pelo Cruzeiro. Eu tinha prometido para todos vocês, até peço perdão, porque só vou postar esse vídeo nesta manhã de sexta-feira, mas é que eu cheguei muito tarde depois de voltar de Tuntum, viajando o dia inteiro praticamente, quase que o Cruzeiro já iria jogar a terceira fase e eu estava voltando ainda. Mas busquei muita informação e claro que a principal fonte, o Gabriel Lima, que é o líder na transição da SAF do Ronaldo, pessoa de confiança do Ronaldo Fenômeno. Então, para tentar trazer as explicações, já que a cláusula de confidencialidade foi quebrada, claro que a gente não teve acesso ao contrato e à proposta que foi feita pelo time do Ronaldo, mas o Gabriel, ele me falou pontos importantes e eu vou tentar trazer para todos vocês aqui. A gente também tentou conversar com o Najib Simões, que é o presidente do Conselho Deliberativo, depois da carta do Ronaldo ao torcedor, e ele disse que a princípio não tem nova manifestação. O Alvimar Perrella também, que participa deste processo, assinou aquela nota do Conselho. Ele não quis se manifestar até o momento, não respondeu mensagem, não atendeu a ligação, mas enfim, eu conversei durante um bom tempo com o Gabriel Lima, que é este líder na transição, para tentar entender todos os pontos, o que o Ronaldo pretende fazer sendo dono do Cruzeiro. Claro que é o processo ainda, que aconteceu aquela diligência que a gente já falou, de levantar tudo, toda a dívida, como que isso aqui pode ser resolvido, isso ali pode ser solucionado, o que tem que pagar de imediato, quais são os próximos passos, enfim, o diagnóstico de toda a situação. Primeiro, que é importante dizer, e o Gabriel me falava o seguinte, que neste início de trabalho, com o investimento responsável que foi feito nesses 3 meses de Cruzeiro, eles reduziram em 2 meses, 3 meses, 65% da folha salarial, um terço da folha que recebeu. Então já fez isso de cara para o orçamento do futebol para o ano de 2022. E além disso, acho que todo mundo concorda que tem um desempenho esportivo que está ok, que está dentro do que o torcedor pretendia. Acho que a resposta maior é o torcedor comparecendo ao jogo, é o torcedor fazendo sócio, 40 mil sócios torcedores. Então, o desempenho esportivo do Cruzeiro, que já igualou o das últimas temporadas na Copa do Brasil, chegando à terceira fase, e superou 2020, quando não chegou à semifinal do Mineiro, e igualou também a 2021, chegando à semifinal do Campeonato Mineiro. E tem uma base, acho que todo mundo vai concordar, repito, bem diferente em relação aos outros anos. Ponto. Esse aí, no campo esportivo, o que aconteceu neste período. Mas vamos lá, para entender um pouco sobre esta ideia da proposta do Ronaldo. Repito, nessa conversa com o Gabriel. O primeiro ponto, sobre o investimento, e a carta do Ronaldo diz que pode ser com receita incrementada ou então com aporte direto. E aí eu busquei entender esta situação. O aporte direto, assim que for definida a compra, o Ronaldo vai fazer 50 milhões de aporte para... Já fez aquele para pagamento do Transferban, então um outro aporte, claro que a gente imagina que vai englobar isso. Mas o que acontece? O que seria essa receita além que pode ser gerada? Então, ele até me disse que o Ronaldo tem um projeto sustentável a longo prazo para o Cruzeiro. Então, vamos lá. Essa questão do investimento. Eu até anotei os tópicos aqui para ficar mais fácil. Que ele me falou o seguinte, que o Ronaldo está longe de ser um investidor de uma propriedade de bilhões, mas que quer ser para o Cruzeiro um sócio estratégico. Possui vínculo com o clube, né? Foi revelado pelo Cruzeiro, tem a confiança do torcedor, tem vínculo com o futebol brasileiro, enfim, o nome Ronaldo dispensa comentário. Então pela parte do Ronaldo, acho que todo mundo concorda também, que já é um diferencial. E qual que é a ideia em cima de gerar mais receitas, esse incremento de receita? O que significaria isso? Foi feito
um balanço, foi feita uma média dos últimos 5 anos do que o Cruzeiro gerou de receita. Dentro desta média, para o Ronaldo não colocar os outros 350 diretamente do bolso dele ao longo dos anos, ele terá que gerar uma receita acima dessa média que foi feita. Pegando o balanço do Cruzeiro nos últimos anos, 2017 308 de receita, 308 milhões, 2018 383, 2019 289, 2020 123, 2021 deve ficar nessa casa também do 100. Fazendo uma média aí, tá dando algo em torno de 220 milhões, 225 milhões. Então, o Ronaldo teria que gerar, neste tempo dele, dos 5 anos, esse valor mais o que ele terá que fazer de aporte. Então, por exemplo, se a média for realmente essa, de 220 milhões, a gente não teve acesso aos números exatos, mas, por exemplo, 200 milhões, 350 em 5 anos, 70 milhões. Então, ele teria que gerar, na média, 270 milhões. Neste ano, isso vai ser impossível gerar esse valor. Então, já vai ficar com déficit para o próximo. Então, a cada ano que passa, a receita vai ter que ser maior. E a receita maior é bom para o Cruzeiro, e o que o próprio Gabriel Lima me disse. Gerando essa receita sem seu aporte, 20% dessa receita esse valor, esse percentual, vai para pagamento de dívida, as dívidas da associação. Então, esse é um ponto, e o Ronaldo até destaca nesta carta aberta ao torcedor. Então, se ele conseguir alcançar esse objetivo de incrementar as receitas, ele não tem que colocar dinheiro próprio, o aporte direto, que ele chama na carta. Agora, se ele não conseguir alcançar isso, aí ele terá, ao final deste período, que fazer o aporte do bolso dele para chegar naquilo que foi acordado. Então, esse é um ponto do incremento de receita além que ele vai ter que gerar. E mostra também uma confiança do Ronaldo de que vai gerar muita coisa, trazendo a imagem dele, aliando a imagem dele a este projeto de reconstrução do Cruzeiro. É um ponto. Além disso, surgiu a questão da dívida tributária, que segundo a própria carta do Ronaldo, isso não entraria inicialmente, porque o Cruzeiro tem um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para pagamento de uma parcela aí, hoje está mais de 1 milhão, para honrar essa dívida que era de quase 400 e caiu para 180, 170 milhões, enfim, é um valor considerável ainda. Só que, se a associação não honrar esse compromisso, e muito provavelmente não vai honrar porque não tem receita, as garantias que foram dadas, Clube Social do Barro Preto, Toca 1, 20% de várias receitas. Então, não honrando esse compromisso, além da dívida voltar e você perder tudo que teve de desconto, você pode colocar em risco, vai colocar em risco, imóveis do clube, incluindo a Toca 1, que é onde treina a categoria de base, sub-17 para baixo, sub-20 está na Toca da Raposa 2. É o ponto. Então, o Gabriel Lima ele me disse o seguinte, que esta ideia da dívida é simplesmente proteger patrimônio do Cruzeiro, com eles assumindo a dívida e ao final, quando pagar esta dívida, as duas tocas, Toca 1 e Toca 2, seriam de propriedade da SAF. E ele falou o seguinte, que não tem problema algum em colocar cláusulas de proteção à associação, ao Cruzeiro. Por exemplo, passou um tempo que pagou a dívida e as tocas são de propriedade da SAF. Vai fazer um investimento imobiliário e recebeu uma grande proposta. Divide-se o lucro com a associação, é um ponto. Ele falou, não, a atividade fim, a única atividade das tocas tem que ser futebol, então não vai vender em hipótese alguma, não tem problema também. Ele disse que pode colocar isso como cláusula de proteção ao Cruzeiro, à associação. E lembrando, elas passariam para a SAF depois de comprovada a quitação, o fim desta dívida. Então, é um ponto também que ele colocou. Além disso, a ideia desse projeto de sustentabilidade, de longo prazo, uma gestão sustentável, porque quanto mais receita você gerar,
vai ser sinal de que o clube está saudável, está sustentável e está conseguindo caminhar com as próprias pernas. Então, esta é a ideia, a proposta do Ronaldo, de ser um sócio estratégico neste projeto de reconstrução do Cruzeiro. Aí, um outro ponto. Não impede de tá esperando essa questão de incremento de receita, mas está vendo que vai precisar injetar em algum momento um valor. Nada impede, isso não impede de fazer, não precisa de esperar. Vai cumprir a receita em 5 anos, essa meta, então vai esperar até lá. Dependendo o projeto esportivo, para ter sucesso, pode demandar algum outro investimento. Nada vai impedir disso acontecer. Pode também acontecer. E uma outra coisa, ao longo desse período, o futebol tem que sobreviver, como está sobrevivendo agora, com salários em dia, com o Cruzeiro honrando seus compromissos. Isso é importante, e pagamento dessas dívidas que tem um impacto no esportivo. Transferban, dívidas da CNRD, da Câmara Nacional de Resolução de Disputa com clubes nacionais. Isso tudo, no meio do caminho com o Ronaldo dono aparecendo, vai ter que ser quitado, não tem para onde correr. Não dá para você, e principalmente para a imagem do Ronaldo. O Ronaldo sendo dono do Cruzeiro, a tendência aí de todo mundo acompanhar é salários em dia, nada de atraso mais, honrar os compromissos com esses clubes, com essas dívidas, para não gerar esse impacto e ficar sem poder inscrever jogador. Aí a SAF não tem sucesso, aí não gera receita, aí ninguém ganha. Então, são pontos importantes que vamos conversando, apurando, tentando entender também todos os lados. E se o conselho do Cruzeiro, a mesa diretora, entender uma situação diferente e quiser colocar também, o espaço está mais do que aberto. É importante que o torcedor saiba também todos os passos, tudo que vem acontecendo para o Cruzeiro sair deste buraco onde se encontra, com essa dívida em quase, é o que todo mundo fala, né? Processo de insolvência. Então, o Cruzeiro está sobrevivendo nesses primeiros meses e aí vai depender agora desta última cartada, porque o processo de diligência está acabando, o prazo para se definir a compra também está acabando. Aí o Gabriel me disse o seguinte, que não é querer botar pressão, mas é que o entendimento que o Ronaldo ele assume um risco muito grande, colocando o patrimônio dele em risco, sendo solidário à dívida daqui a um tempo. Isso tudo está no pacote de lei de clube-empresa, a lei da SAF. Então, que a decisão vai ser do conselho, que se o conselho entender que o melhor é não aprovar o pedido do Ronaldo, que eles vão sentar, vão reunir aí o time do Ronaldo e ver se vai valer a pena seguir à frente dessa SAF, deste projeto de reconstrução do Cruzeiro, ou caso contrário, como ainda está no tempo, como é permitido, eles podem deixar o projeto e tocar a vida apenas lá no Valladolid e ver outra situação no futuro para outro clube, enfim. Vamos seguir acompanhando, será uma reunião que deve ser marcada no Conselho Deliberativo do Cruzeiro para tentar chegar num denominador comum e, repito, a gente segue acompanhando todos os passos dessa situação que deixou o torcedor bastante preocupado, já que o Cruzeiro estava caminhando para um momento de paz no futebol, para ter bons resultados, ainda está com os bons resultados, mas daqui a pouco começa a Série B do Campeonato Brasileiro e esse cenário de indefinição, ele gera medo em todas as partes. Beleza, pessoal? Desculpa aí pelo vídeo, se ficou longo, tentar esclarecer aí da melhor forma possível. Conto com audiência, conto com like e se inscreva aqui no canal também, você que está assistindo pela primeira vez. Tá falado? Até a próxima, vamos que vamos!